Paz do Senhor, igreja. Convido os irmãos a tomar os seus assentos em nome de Jesus. Essa introdução que o Serginho fez aqui é uma verdade, meus irmãos. Nós podemos ter cultos avivados, participar de cultos maravilhosos, mas nós temos que receber a palavra e guardar ela no coração. Nós estamos vivendo um tempo de tecnologia que tão rápido, tão fácil as pessoas perdem a palavra, perdem aquilo que foi semeado. Temos um tempo para prestar o culto a Deus, o tempo da palavra. É muito fácil, quando saímos da igreja, esquecer tudo que foi dito aqui na frente. O inimigo trabalha para que isso aconteça, usando sistemas de tecnologia, porque todo mundo está sintonizado, está ligado sempre com seus aparelhos. Irmãos, e é quando nós ligamos esses aparelhos que nós ouvimos dentro da casa do Senhor se perde. Se nós perguntarmos quem esteve aqui no culto de quarta-feira passado, qual foi a mensagem? Acho que pouco se lembraria, né? Se perguntarmos quem esteve no culto de domingo, qual foi a mensagem? Então nós temos que examinar a nós mesmos, irmãos. Porque vir na casa de Deus, receber a palavra e esquecer da palavra, meus irmãos, não é fácil, não. É um pecado isso, né? Mas Deus tem uma palavra para mim, para você nesta noite. Amém? Eu sei que nós temos que aprender cada vez mais, mas a palavra do Senhor, ela fala por si própria, né? E a nossa vida, meus irmãos cristãos, pelo nosso tempo na casa de Deus, nós sabemos que Deus é uma pessoa, Deus é um ser maravilhoso. E é o ser, é a pessoa mais motivadora, sabia? Deus é o que motiva o ser humano não desistir nunca e jamais. Deus sempre motiva o homem, a pessoa, a avançar. As lutas, por mais difícil que possa ser na vida de qualquer ser humano, principalmente aqueles que conhecem a Deus, conhecem a vontade do Senhor, mas o Senhor sempre motiva a avançar, mas não confiando em nós, confiando nele, né? Deus é o maior interessado, irmãos, no sucesso de todos, daqueles que confiam nele. Deus é o maior interessado no sucesso de todos aqueles que obedecem a sua palavra, obedecem a sua voz. Deus é o maior interessado no sucesso de todos aqueles que confiam nele, de todos aqueles que buscam ele, buscam a sua presença, de todos aqueles que reconhecem que não é perfeito, é falho, tem uma natureza pecaminosa, mas Deus, ele é o maior interessado no sucesso deste que no momento se humilha. Ele consegue entrar na porta do seu quarto, fecha o quarto, e ele fala com Deus no secreto. Deus é o maior interessado no bem-estar de cada um dos meus irmãos aqui. E de cada um que está nos ouvindo por intermédio dessa plataforma. Não sei se você está na sala, no carro, onde você estiver, mas Deus é o maior interessado no seu bem-estar, meu amigo, né? Deus sempre falou com o homem, de muitas formas falando. Deus sempre motivou o homem, os seus servos, aqueles que confiaram nele, não desistir, né? Não desistir. E uma palavra que nós ouvimos muito nos púlpitos, quando você abre a Bíblia, você desfolha ali a Bíblia, sempre vamos ver uma palavra, irmãos: não temas. Não temais. Para uma pessoa Deus se dirige, não temas. Para um povo Deus fala, não temais. Não temais. É uma palavra que significa não temais. Não tenha medo. Não tenha medo, avance, prossiga, né? Eu quero convidar meus irmãos a abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Glória seja dada ao nome do Senhor. Fico feliz de ver os meus irmãos, Israel, a Lia, né? A Hélia. Quarta-feira passada eu estava aqui, estava o pastor Júnior, o pastor Rogério. Fico feliz, meus irmãos, de vê-los aqui, né?
Para Deus não existe diferença, nós somos um povo só, não é verdade? Irmãos, eu quero ler com os irmãos o primeiro versículo, que diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Pode tomar os seus assentos. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O início do versículo diz: depois dessas coisas. Depois do quê? Depois de muitas coisas que aconteceu com Abraão, se nós retrocedermos um pouquinho nessas passagens, vamos ver que Abraão, ele tinha enfrentado uma guerra. Ele tinha enfrentado uma guerra, que apareceu um grupo de reis, teve um conjunto de reis, 4 reis, que dominaram outros 5 reinados. E eles passaram por Sodoma, por Gomorra, por outras cidades e foram devastando tudo, levando tudo de bom e de melhor que essas cidades tinham. Levaram o povo cativo também, inclusive Ló, o sobrinho de Abraão. E Abraão, ele tinha alguns confederados, pessoas de confiança, aliadas com Abraão, e no qual deu um suporte para Abraão. E quando Abraão, ele vai na sua casa, ele chama seus servos. Abraão já era um homem rico, um homem bem estabilizado financeiramente, um homem abençoado por Deus. E a palavra de Deus diz que ele juntou ali 318 homens, armou esses homens e foram de encontro a esses reis, que levaram aquele povo, saquearam aquelas cidades. Irmãos, e a palavra de Deus diz que a estratégia de Abraão foi o suficiente para vencer. E eles conseguiram tomar novamente os despojos que aquela união de reis fizeram, devastando aquela cidade, e pegaram as pessoas de novo e resgataram as pessoas novamente. E quando Abraão volta, diz que Melquisedeque, o sacerdote, rei de Salém e sacerdote, diz que ele vem de encontro com Abraão e alimenta Abraão, serve vinho, serve pão para eles. E ele abençoa a vida de Abraão. Mas após isso, e o versículo diz, depois dessas coisas, porque, irmãos, quando Deus ele fala com alguém, não temas, não temas. Deus já sondou o coração. Deus é maravilhoso, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Ele já sondou, esquadrinhou o coração de alguém, e ele viu lá numa pequena centelha, sabe, de desânimo. Começou a brotar um desânimo, uma tristeza, sabe, alguma angústia em desistir, E foi isso que acontece com Abraão aqui. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Escudo, o que é escudo? Nós sabemos que escudo era uma ferramenta usada em guerra para se proteger, para se proteger de uma flecha, de uma lança, de algo que fosse arremessado contra aqueles soldados. Ele tinha um escudo como um protetor, E o galardão, o que é o galardão? O galardão, irmãos, é um prêmio adquirido pela conquista. É um prêmio adquirido por alguma conquista que você tem. E o galardão é algo que é uma promessa de Deus para todos aqueles que vencerem, para todos aqueles que perseverarem, para todos aqueles que não desistir, mas prosseguir. Todos nós temos uma missão, temos um tempo nesta terra, tempos diferenciados uns dos outros, mas nós temos que prosseguir confiando que o Senhor, Ele é o que está na nossa frente. E quando Deus ele fala com Abraão, não temas, porque ele já olhou. Abraão, ele volta depois dessa conquista, ele volta e já na sua vida cotidiana, ele começa a entrar em tristeza. E o Senhor chama a atenção de Abraão. Então disse a Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o meu Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que
não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que vejo a palavra do Senhor a ele. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse é o herdeiro, este será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E Abraão, quando ele chega nessa posição, ele olha o céu, vê as estrelas, ele não poderia contar. E a promessa do Senhor disse o quê? Assim será a tua descendência, assim será a tua semente, será incontável, inumerável. Irmãos, e Deus, Ele vem de encontro com a necessidade daquele que está aflito, daquele que está com a sua alma se sentindo seca, vazia, sem alimento. O Senhor, Ele vem para reanimar, principalmente com quem tem promessa de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que todos os irmãos têm promessa, cada um dos meus irmãos tem promessa de Deus. E tem aquele momento de você se entristecer por algo, tem aquele momento que você quer desistir, você fica pensativo nos seus problemas que levantam contra a sua vida, mas a palavra do Senhor é: não temas, meu filho, não temas, minha filha, eu sou contigo. Não temer não é confiar em si, é confiar no Deus Todo-Poderoso. Porque quando o Senhor fala não temas, Ele sempre garante que eu estarei com você. Eu estarei te ajudando, eu estarei com você nesta luta, nesse processo, né? Eu estarei com você. Então Deus não desampara, é aquele mesmo que você passe por situações que parece que não tem jeito, mas o Senhor em momento algum Ele desampara você, né? Em momento algum o Senhor desampara você. Tem outra passagem em Êxodo capítulo 14, uma passagem bem conhecida dos irmãos, aquela passagem que todos nós conhecemos, a escravidão do povo do Egito, do povo de Deus ali no Egito, e quando o Senhor, Ele levanta Moisés para, por intermédio de Moisés, Ele libertar o povo daquela escravidão. Deus, Ele levanta Abraão com essa missão de ser o libertador do seu povo, daquela escravidão. E o povo já tinha visto, irmãos, as maravilhas que Deus fez, cada praga que Deus enviou, né? E Deus, Ele usava algumas vezes que Ele falava com Abraão, com Arão, que Faraó ia ceder, mas o Senhor falava assim: eu vou endurecer o coração dele, né? Então a gente fica pensando, puxa vida, será que Deus está de brincadeira, né? Nós estamos querendo libertação da escravidão, e Deus, em um momento Ele fala que vai endurecer o coração de Faraó. Tudo isso não é para a libertação, e por que Ele vai endurecer, em vez dele fazer Faraó se convencer de que nós temos que ter liberdade? Muitos podem questionar, puxa vida, como se entende? Irmãos, os propósitos de Deus não são igual aos nossos pensamentos. Deus glorificou o nome dEle em cada praga, foi a mão de Deus ali, a ação de Deus. Mas Deus ia glorificar ainda mais. O motivo de Deus endurecer o coração de alguém, endurecer talvez o coração do teu patrão, daquela pessoa lá que moveu um processo contra você, está duro, não tem flexibilidade para amenizar aquela causa ao seu respeito, ele vai vir pegar pesado, com tudo para te ver na pior. E Deus endurece, sabe por quê, irmãos? É no meio dessa situação que os verdadeiros são provados. E é um motivo, é a causa para que eles venham ser aprovados, aqueles que confiam no Senhor, né? E o povo, quando sai do Egito, ele sai abastado, né? Diz que os egípcios davam suas riquezas, levavam ouro, cordão de ouro, as coisas valiosas. Chegou um momento que os egípcios, com a última praga da morte dos primogênitos, o próprio Egito não queria mais aquele povo ali. Não, manda embora, a gente não quer mais esse povo não, chega de praga, né? Chega de praga. E eles saem abastecidos, bem servido por todo o tempo de escravidão. Então o próprio Deus permitiu aquilo para que eles saíssem, né,
saísse com condições para enfrentar o que viria pela frente, né? E quando chega em dado momento, eles estão lá no lugar, e os exércitos de Faraó vêm para matar eles, para pegar eles, matar. Não tinha como fugir, porque de um lado era montanha, de outro lado, de frente para eles estava o mar. E nessa passagem, irmãos, tem uma lição maravilhosa que Deus nos ensina. Deus nos ensina através dessa passagem. Eu acho que eu não vou nem falar dessa lição que Deus... Falo ou não falo? Falo? Falo, pastor. E ela é para mim, é para você, meus irmãos. Falo de todo o meu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração, com essa palavra. Esse ensinamento é que o versículo 13 do capítulo 14 de Êxodo diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, porque quando o exército vem, o povo já ficou todo aflito, aquele alvoroço, vamos morrer, aquele alvoroço, aquele barulho. E no mesmo tempo disso, houve murmuração, porque antes um pouquinho, eles falaram, será que não tinha sepulcro suficiente para nós sermos enterrados no Egito? E você nos traz para esse lugar para morrermos aqui? No mesmo tempo, irmãos, o povo estava ali murmurando já daquela situação. Aí Deus usa pela boca de Moisés. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque hoje os egípcios que vocês veem, nunca mais vocês verão para sempre. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não era para eles fazerem alvoroço, ficar temendo. O Senhor ia pelejar por eles, né? E a lição vem em seguida. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Irmão, sabe por quê? Eu estava lendo essa passagem aqui, e eu senti no meu coração, irmãos, que muitas vezes a gente fica orando por tantas causas. A gente procura consagrar a vida, jejuma para Deus nos fortalecer, e nós termos forças de vencer aquela situação. E nós ficamos acomodados só orando. Mas tem um tempo na nossa vida, irmãos, como tem um tempo e um propósito dos céus ao nosso favor, um tempo determinado para cada situação que nós vamos viver, tem sim o tempo de oração, o tempo de busca, o tempo de humilhação, mas tem um tempo, irmãos, que orar não vai mais resolver, se não tiver ação, se não tiver uma ação. Se você não fizer algo, se nós não fizermos algo a mais além da oração. Orar é muito bom para buscar a presença de Deus, buscar a presença do Senhor pelas causas que nós necessitamos vencer. Mas há momentos que nós precisamos de agir, irmãos, ter atitude e agir. E é isso que Deus quer de nós. Muitas coisas Deus nos revela através da oração, através da palavra, mas para muitas coisas acontecerem e Deus agir através daquilo, precisa da nossa atitude, da nossa posição, nosso posicionamento. Deus, Ele questiona: por que clamas a mim, Moisés? Não é mais para orar, não é mais para clamar. Diz ao povo que marche, E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei, mais uma vez, endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e sereis glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Irmãos, existia o governo egípcio, existia uma bruxaria, uma feitiçaria tremenda, através das vidas deles. Tudo o que eles faziam era através de feitiçaria, bruxarias. Ele tinha os seus bruxos lá, os seus magos, para fazer os seus encantos, né? Os seus encantos. Nós vemos quando Moisés ele chega diante de Faraó com a vara, e a vara de Moisés virou uma serpente ali. O Faraó debochou ali.
Você quer que eu liberte o povo fazendo esse sinalzinho aí? Vem cá, meus magos, vem cá. Fez o mesmo, conseguiram fazer a mesma eficácia do que Deus fez, mas teve uma diferença. Moisés pegou novamente seu cajado, a sua vara, e os seus magos ficaram sem o seu cajado, né? Então, Deus, Ele faz a diferença, meus irmãos. Então, quando Deus, Ele endureceu o coração, Deus já tinha feito tantas maravilhas em libertar o povo com aquelas pragas que Ele enviou, que só Deus poderia fazer. E a praga que só os egípcios que sofreram. O povo de Israel, o povo hebreu, não sofreram nenhum mal de todas aquelas pragas que foram acometidas ali no Egito. E quando Deus, Ele endurece o coração dele, irmãos, porque o milagre ia ser falado para o resto da vida. Quantos mil anos se passaram e hoje nós estamos falando, e quantas mensagens que Deus ministra na boca de pregadores, homens e mulheres de Deus, desta passagem, por causa que o nome de Deus, Ele foi glorificado, né? Ele endureceu porque Deus tinha algo maior para fazer, para ficar na memória de todas as gerações e chegar na nossa geração e nós contar esse feito que Deus fez a favor de um povo que Ele amava, de um povo escolhido, de um povo que era herdeiro de uma promessa. E Deus, ficaram 400 anos na escravidão, mas chegou o dia de Deus falar: não, agora é hora do meu povo voltar para eu ter o controle do meu povo. Então, é dessa forma que Deus trabalha, meus irmãos. Então, essa lição que nós temos que aprender, tem momentos que temos que orar, temos que clamar, mas tem momentos que nós temos que também agir, meus irmãos. Agir. E Deus espera isso de nós nos posicionarmos, porque se ficarmos só orando, meus irmãos, não vai acontecer. É necessário que você tome uma posição, você tenha a ação de fazer algo que venha a estar condizente com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, para que Deus venha a ser glorificado através da sua atitude, da sua ação. E nós vemos que Deus, irmãos, Ele sempre motiva: não temas. Nós não sabemos como é a vida particular de cada pessoa aqui, mas essa palavra é para que você não tema, não se abata com os problemas, com as lutas, seja saúde, seja finanças, seja na área de relacionamento sentimental, relacionamento familiar, né? Seja tribulação, talvez no meio do seu trabalho, mas não se abata por nada. Fique na posição de servo de Deus. Confie, não queira vencer com as suas palavras. Vença com a ação de Deus. As suas palavras têm que ser somente para o seu Senhor, para o seu Deus. Confessa a Ele, confia a Ele, entrega a Ele: Senhor, minha causa está nas tuas mãos. E no momento certo, é o Senhor que vai agir. É o Senhor que vai entrar com provisão, é Ele que vai fazer a coisa acontecer. E o maior dos milagres, a mesma porta que foi de escape para o povo de Deus, foi a mesma porta que foi o fim dos inimigos do povo de Deus. A mesma porta que para uns foi bênção de livramento, para outros foi derrota. Porque o faraó, ele viu o seu exército, os seus melhores soldados, a sua melhor contingente militar ali, seus cavalos, seus carros de guerras, serem tudo submergido pelas águas do mar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós não temos que pleitear, irmãos, na nossa força. Na nossa força, nós não somos nada. Mas quando nós confiamos em Deus, Ele vai te colocar em uma posição de honra. Ele vai levar o seu povo a uma posição de honra, né? Então, é dessa forma que o Senhor trabalha. Ontem, no nosso culto de terça-feira, uma reunião de 1 hora que nós temos, tem uma breve palavra, e nós focamos mais na oração. E a irmã Sandrinha, a esposa do irmão Valmir, ela estava incumbida de trazer uma palavra, e ela fez uma leitura no livro de Jeremias, capítulo 1, do chamado de Jeremias, como que foi maravilhoso a chamada de Jeremias. Jeremias sendo uma criança, quando Deus ele fala com Jeremias fala: eu não sei falar porque eu sou uma criança. E Deus, mais uma vez, na vida
de uma pessoa que ele amava, do seu filho que amava, como nós somos filhos e filhas já regenerados, não somos como velha criatura, mas somos pessoas transformadas, e hoje nós entendemos que já não somos mais quem éramos, somos filhos de Deus, pelo amor dele revelado no seu Filho Jesus Cristo, né? E quando Jeremias, ele fala, não sei falar, Senhor, não sei falar, eu sou uma criança, o Senhor chama a atenção dele mais uma vez e diz assim, mas o Senhor me disse, não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás, não temas. Mais uma vez a palavra não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e não arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus estava dando algo novo na vida, colocando algo novo, uma responsabilidade tremenda na mão de Jeremias, mesmo ele se achando tão criança, se achando que não sabia falar, mas Deus, irmãos, para Deus agir, não depende de quem a pessoa é, não depende. Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Essa pessoa só tem que ter disponibilidade no seu coração, para entender a voz de Deus e corresponder com aquilo que Deus espera dele. É isso que Deus espera de cada um de nós, que nós venhamos corresponder com a sua vontade. Olha a autoridade que Deus deu para ele, poder. Eu ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Deu uma responsabilidade tremenda, né? Jeremias, ele honrou o seu ministério até o final da sua vida. Ele permaneceu fiel com o Senhor, e é isso que Deus espera de nós. Mas o diabo, irmãos, ele é tão astuto, sabe? Ele é tão astuto. Aquilo que eu falei para os irmãos, de que nós ouvimos a palavra de Deus e quando saímos, nos distraímos com outras coisas e a palavra se perde no nosso coração. Já não lembramos aquilo que foi tão edificante muitas vezes dentro do templo, no horário que estávamos adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Quando nós nos relacionamos com outras coisas, se perdeu tudo aquilo. E muitas coisas que Deus já fez grandiosas na minha vida ou na tua vida, irmãos, nós acabamos até se esquecendo daquilo. Acabamos nos esquecendo daquilo. Todos nós conhecemos a vida do profeta Elias. Elias, ele fez grandes coisas em nome do Senhor, para que Deus viesse ser glorificado. Deus levanta Elias para fazer a diferença na sua geração, para conduzir o povo dentro da vontade de Deus. Elias estava deparando com um reinado que estava sendo um reinado, irmãos, um reino que estava sendo uma opressão para o povo, estava levando esse povo para o pecado, para adorar ídolos, para se prostrar para outras coisas que Deus abominava. E Elias, quando ele enfrenta aqueles profetas de Baal, 450 profetas de Baal, ele vai com toda a convicção, não, o Senhor ele é comigo. Ele tinha uma certeza, o Senhor é comigo. Que no momento que ele manda os seus 450 profetas escolher um bezerro, eles pegaram um bezerro, partiram, cortaram, colocaram lá em cima do altar, e eles começaram desde a manhã até o meio-dia, a clamar a Baal, para que Baal mandasse fogo dos céus e consumisse aquele altar ali. E o trato que Elias fez com eles foi o seguinte, que aqueles a quem Deus ouvisse, seria o verdadeiro e único Deus, né? E Elias, ele tinha tanta convicção, irmãos, que quando o povo estava lá clamando, ele ia chegar para ele e falar, olha, vocês estão clamando muito baixo, clama mais alto. Talvez o seu Deus lá, Baal, saiu para fazer uma viagem, talvez ele está dormindo, talvez ele esteja distraído com outra coisa, clame ele mais alto, clame mais alto. E eles chegaram a um dado momento do dia ali,
da hora do dia, eles começaram a ficar tão desesperados, começaram a se retalhar, se mutilar, para que o sangue deles chamasse a atenção de Baal, e Baal viesse atender o clamor deles. E Elias não se importou, quando eles terminaram todo aquele ritual deles e nada aconteceu, Elias, ele vem, ele restaura aquele altar, ele ajunta as coisas, prepara aquele altar, e ele corta o bezerro, e ele põe os pedaços daquele bezerro ali, e a mais, parecia uma afronta, né? Parecia uma afronta para os 450 profetas. Ele mandou que fizesse umas valas em voltas do altar ali, e jogasse 3 vezes, jogaram vários baldes de água ali, várias porções de água, e aquelas valas ficou cheias de água. Ele molhou todo o altar, a lenha que estava ali para ser queimada, molhou. E com poucas palavras que ele fala com Deus, irmãos, com poucas palavras, o Senhor, ele mandou o fogo do céu. Ele mandou o fogo do céu, aquele fogo lambeu toda aquela carne que estava ali, a lenha, e toda aquela água desapareceu, até a rocha desapareceu ali. Deus, ele foi glorificado, e todos viram e disseram que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas veja bem o que o inimigo faz na nossa vida. Quando Jezabel fica sabendo, Acabe chega e fala para Jezabel o que aconteceu ali, que os 450 profetas foram mortos. Jezabel, ela manda fazer uma carta e manda entregar para Elias, que no prazo de 24 horas, aconteceria com Elias o que aconteceu com os 450 profetas de Baal. Irmãos, parece que Elias, ele entrou em um sono, que ele se esqueceu da grandeza do que Deus fez anteriormente. A mesma convicção que ele tinha antes de acontecer, ele tinha fé e certeza que Deus ia dar resposta para aquela condição que estava proposta, do Deus verdadeiro e do Deus falso, do Deus verdadeiro e do Deus falso. Ele se esqueceu, uma simples carta de ameaça, pronto, já fez ele ter medo, ele já se enclausurou, já se afastou, já se isolou, já começou a fugir. E esse cuidado, irmãos, nós temos que ter. Nunca esqueça das promessas, dos livramentos que Deus já fez com você lá atrás. Nunca esqueça, possa parecer que foi coisa pequena, mas foi coisas grandes, meus irmãos. Foi coisas grandes, livramento de morte, solução de causas que pareciam impossível. O inimigo é tão astuto que ele usa, meus irmãos, poucas coisas para nos fazer não ter mais confiança em Deus. Mas não vamos cair, irmãos, no mesmo problema de Elias. Deus, ele restaurou, Deus aparece para Elias novamente e põe uma outra missão na vida dele. Motiva a ele se levantar daquela situação e avançar. Elias teve um final de vida? Não teve final de vida. Elias, ele teve a história finaliza, mas ele não teve um final de vida. Que Elias, irmãos, teve tanta comunhão com Deus que ele não provou a morte. Deus não permitiu que ele provasse a morte por uma questão do próprio Deus. Deus reservou ele para uma finalidade, para um propósito maior. Então, ele não teve um final de vida triste, não. Ele não teve um final de vida, mas ele foi um vitorioso. Ele foi um vitorioso porque todas as vezes que Deus usava a vida de Elias, Deus era glorificado através da vida dele e da confiança dele. Mas esse problema dele não confiar, dele se abater por uma simples carta, nós somos tão frágeis que nós nos abatemos. Muitas vezes nós ficamos abatidos por uma cara feia, uma pessoa que nos olha de um jeito diferente, irmãos, aquilo parece que é uma faca de 2 gumes que já entra no nosso peito, no nosso coração, e nós já perdemos o ânimo, parece que foi o fim de tudo, perdemos o ânimo. Quantas pessoas que deixam de congregar, abandonam os caminhos de Deus simplesmente por uma cara feia, de alguém que ele não esperava, né? E com questão de cara feia, Deus também fala com Ezequiel. Já estou encerrando essa mensagem, tá bom? Deus fala com Ezequiel, capítulo 2 de Ezequiel.
Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 6. Deus, quando fala com Ezequiel, irmãos, fala para ele não ter medo de cara feia, para ele não ter medo, não temer, né? Olha o que ele fala para Ezequiel, no capítulo 2, versículo 6 de Ezequiel. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem assustes com seus rostos, porque são casa rebelde. Problema, irmãos, todos tiveram. Problemas todos têm. Não existe um ser humano que não vai ter problema na sua vida. Seja servo de Deus, seja não temente a Deus, todo mundo tem problema. Mas existe uma diferença em quem serve a Deus. Quem serve a Deus enfrenta os problemas com uma convicção de que Deus vela por ele, de que Deus tem as suas formas de zelar por aqueles que obedecem, aqueles que reverenciam o Senhor, que não desistem, que seja de uma forma ou de outra, ele está na presença do Senhor, ele adora o Senhor. Os problemas, as caras feias não são motivos. O falar mal não é motivo para abater a confiança dos verdadeiros cristãos. Ele não se abate, porque ele está revestido com as verdadeiras, as vestiduras, né? Está revestido com as armaduras que vai vencer o mal, vai vencer as flechas, as setas malignas que o diabo vai lançar para abater a confiança e a fé. E nós não devemos temer, nós temos que confiar no Senhor, seja ministerialmente. Como que os ministérios da casa de Deus, irmãos, gera muitos problemas, porque é um alvo que o inimigo tem em todos os ministérios de todas as igrejas. Mas nós só vamos vencer se perseverarmos, se orarmos, se termos atitudes devidas, onde temos que ter atitude no momento certo, temos que agir, não é somente orar. Orar é uma constância na nossa vida, independente mesmo que você não tenha mais que orar, mas tem que agir, mas a oração tem que ser contínua. Mas orar e agir é nosso dever. E nós só vamos vencer se nós perseverarmos, tivermos com esse entendimento. Nós não somos qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Para esses homens foi difícil? Foi difícil. Foi talvez pior do que para nós. Irmãos, hoje é muito fácil servir a Deus. É muito light, irmãos. Nós não sofremos ameaça de morte ainda por professar o nome de Jesus. Nós não sofremos ameaça de morte. A igreja do Senhor que sofria ameaça de morte, ela avançou. Quanto mais perseguição eles fugiam, mais Deus multiplicava os filhos para o seu reino, através do trabalho deles, do testemunho de vida deles. Para nós não vai ser fácil também não, vai ser dificultoso. É lutas para nos desanimar, mas aqueles que perseverarem até o fim, vai poder, irmãos, ver a face do nosso Mestre. Aqueles que perseveraram até o fim. Por isso, meus irmãos, não desista. Avance, levante a cabeça, não se dê como derrotado. A luta está difícil, mas tem alguém que está do seu lado. Jesus, ele garantiu para nós: eu estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. O culto termina 9h30, né? Meia-noite? Mas vai terminar 9h30. Eu vou respeitar esse horário. Eu queria, irmãos, o que Deus tinha para o meu coração, para o seu coração, é esta mensagem. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que quando você sair daqui, não deixe que a palavra saia do seu coração. Fique com ela. Guarde ela no seu coração. Reviva ela no seu dia a dia. Deixe o Senhor acrescentar aquilo que Ele deseja acrescentar na sua vida, de bênção, de vitória, de autoridade, de poder, de honra, de dupla honra. Tudo promessa do Senhor para os seus filhos, aqueles que amam o Senhor. Eu tenho certeza que vocês amam o Senhor.